Temos o professor de Relações Internacionais da ESPM, professor Leonardo Trevisan. Sempre um prazer. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que nos escutam. Bem, o tema da nossa conversa será crise migratória. Nos Estados Unidos, as cidades do Texas, próximas à fronteira do México, relataram um número menor que o esperado de imigrantes. Depois do fim da medida de restrição que impedia a entrada de pessoas em busca de asilo em solo americano, leis ainda mais rígidas entraram em vigor. Da fronteira entre Estados Unidos e México, a segurança foi reforçada por mais de 1.000 soldados para evitar a entrada de uma multidão de imigrantes. E mais de 5.000 vagas foram abertas nos centros de detenção para as pessoas que chegam ilegalmente aos Estados Unidos. Em um campo improvisado na cidade de Juárez, no México, o venezuelano Juan Pavón, de 52 anos, disse que os imigrantes enfrentam uma situação humanitária terrível. Isso é produto do desespero del que vivem os imigrantes. Producto de la situación de vulnerabilidad que nosotros tenemos, donde llegamos acá y entonces queremos escapar de este país rápido porque nuestras vidas aquí corren peligro y hay muchos temores. Y entonces eso es una solución como inmediata que nosotros vemos ahí. A corrida dramática para os Estados Unidos foi motivada por uma mudança na lei. Acabou o Título 42, política que liberava autoridades para deportar imediatamente as pessoas que viajavam de forma ilegal. A medida foi implementada no governo Donald Trump com a justificativa de evitar a propagação da Covid em solo americano. Mas a regra que entrou no lugar não facilitou nem um pouco a vida dos imigrantes. Agora, eles só podem pedir abrigo nos Estados Unidos se já tiverem feito esse mesmo pedido e sido rejeitados nos países por onde passaram até chegar aqui. Por exemplo, alguém que saiu de El Salvador só pode pedir abrigo nos Estados Unidos se a Guatemala e o México já tiverem negado o pedido de asilo. Nessa sexta-feira, 25.000 pessoas estão detidas perto da fronteira, um número um pouco menor que o registrado no começo da semana, que teve um fluxo recorde de imigrantes. 10.000 pessoas por dia cruzando a fronteira de maneira ilegal. A redução do número de imigrantes nesta sexta-feira foi relatada por autoridades dos Estados Unidos e do México, mas o clima ainda é de tensão. Lo que sí creemos nosotros es que muchas de esas personas lo que han hecho es que buscan la forma de entregarse, ¿no? Por eso hay menos personas aquí, se han salido de los albergues, han dejado las calles, entonces se ha bajado un poquito la presión en Juárez, de cierta forma, hasta donde parece visible solamente. E ações na justiça de última hora aumentam a incerteza. Críticos da nova regra acusam o democrata Joe Biden de recorrer a medidas parecidas com as de Donald Trump e alegam que as novas restrições violam a lei internacional. O governo argumenta que a ideia é incentivar a imigração pelas vias legais, mas reconhece que não será nada fácil. De Nova York, Mariana Jangiacomo. Estamos aqui com o professor Leonardo Trevisan. Professor, antes de olharmos para as questões políticas, para as críticas que são feitas, quero olhar com o senhor para as questões humanas. As autoridades americanas vão se apoiar mais no título 8 de décadas. Para você que nunca ouviu falar do título 8, ele traz mais consequências legais para esses imigrantes. O processamento, ele leva mais tempo do que as expulsões do título 42, que foi agora revogado, e podem sobrecarregar os recursos que já são limitados. Sim. Qual que é o risco de uma crise humanitária? Já temos sinais dela? Não há dúvida nenhuma, né? Primeiro de tudo, os números que a Jangiacomo nos trouxe são claríssimos, né? São 10 mil dia e em algumas áreas são 23 mil. A gente precisa ter uma ideia, para ter uma ideia exata disso, de março de 2020 a março de 2023, portanto 2 anos, né? Nós tivemos durante esse período 2,8 milhões de asilos negados e expulsões sumárias dos Estados Unidos, né? Há uma probabilidade maior de que essa crise se acirre fundamentalmente pelo que já está na internet, pelo que está em todos os lugares. É fake news, mas para o desesperado que está em El Salvador, em Guatemala, ele não entende assim. O que ele entende é o título 42, aquilo que permitia expulsão sumária foi recusado. O título 8, que é muito mais grave,
aquilo que um pouco ela explicou, né? Que de alguma forma você precisa ter uma recusa anterior para poder entrar. Ele te permite uma série de condições para você chegar perto do pedido de asilo. Uma dessas condições essenciais é alguma estrutura profissional que interesse aos Estados Unidos. Tudo isso está dentro da nova lei, em outras palavras, né? Ela é dirigida claramente ao imigrante latino-americano desesperado da Venezuela, que é um perfil, que é um tipo de problema, que é um imigrante que, na verdade, é quase um refugiado econômico, dada a violenta crise econômica da Venezuela, aos imigrantes de El Salvador e Honduras, que vivem guerras de gangues terríveis, com droga e com forte pressão governamental sobre isso, que eles ficam como reféns dessa crise. Essa gente vai olhar para isso e vai ver como única saída para a sobrevivência cruzar a fronteira do Rio Grande, passar o Rio Grande e sair do México para entrar, para viver o American Way of Life, para ver o Dream do American Way of Life. Não vai ser bem assim, e essa situação está bem pressionada, e o fato dele já ter deslocado, inclusive militares, para esse processo é um sinal bastante grave. Então vamos à política, professor. Biden está sendo alvo de críticas, e aí você tem críticas dos republicanos, que esperam medidas ainda mais duras, já aqueles democratas mais à esquerda, eles falam em muita rigidez do governo. Biden está numa encruzilhada? Não há dúvida nenhuma, né? A encruzilhada de Biden, talvez a dos imigrantes, seja uma encruzilhada mais sensível. Se nós formos fazer uma comparação, né, dentro de uma semana ou duas, o governo Biden será testado para um calote internacional, é algo inimaginável, né? Os republicanos estão dizendo que não vai subir o teto da dívida. Muito grave, mas isso é conjuntural. A situação dos imigrantes é estrutural. Se nós olharmos para o feitio dessa política toda do Biden, 26% apenas dos americanos, do total do eleitorado, pesquisa da Pew Research, bastante sólida, apoia ou dá um sinal de que a política de Biden para os imigrantes é favorável. Não há dúvida nenhuma que esse será o ponto mais sensível. Biden está numa encruzilhada porque ele não pode, de maneira nenhuma, perder o eleitorado latino. Eleitorado latino, vamos aos números, né? Que ajuda, é chato, mas vamos lá, né? 18,9% da população americana tem origem latina. Isso significa, Carol, 63 milhões de pessoas que estão regredindo no total de apoio para os candidatos democratas. Nas duas eleições últimas, o voto dos latinos nos democratas recuou 5 pontos percentuais. É este o tom. Ele não pode perder o voto dos latinos, mas ele não pode perder o voto do americano raiz, né? Que está olhando para isso e dizendo: esse latino que entra aqui vai roubar o meu emprego. Quando você tem uma expectativa de recessão nos Estados Unidos, dá para entender perfeitamente que que essa situação do Biden vai se refletir no voto. E quando a gente olha para 2024, temos aí um pré-candidato que vem ganhando espaço no Partido Republicano, que é Donald Trump. Inclusive, exibimos aqui com exclusividade o Town Hall, aquela entrevista com Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos. Quando o assunto é imigração, a gente, inclusive, exibiu esse trecho da entrevista, houve um questionamento com relação a esse assunto. Biden e Trump convergem. Lamentavelmente, sim. Né? Talvez seja o ponto de maior aproximação entre Biden e Trump. Né? Porque essa questão é extremamente sensível para o eleitor norte-americano médio e mesmo eleitor mais qualificado, com maior formação. O imigrante latino, principalmente, é visto como um problema. Ele é associado ao dealer, ao tráfico de dealer, ao traficante de droga. Ele é associado a um rebaixamento de salário, porque ele aceita qualquer trabalho. É neste contexto que você precisa olhar com muita sensibilidade o que Biden tem feito. Trump tinha o olho posto na imigração legal, de frear a imigração legal e usar o muro para a manchete do jornal, né? O muro para inibir o ilegal. Trump
fazia isso com uma habilidade e, principalmente, não deu errado. O voto latino não virou as costas para os republicanos, principalmente nos estados mais sensíveis, Flórida, por exemplo. Biden olhou para isso e imaginou que ele tinha que fazer alguma conta com o imigrante ilegal. Aqui está o problema. Para a mão esquerda de Biden, né? Para o lado esquerdo de Biden, construir um muro, mandar mais tropas, ele perde apoio. Né? Mas, para o eleitorado, como em geral, é muito sensível essa questão. É neste ponto que Biden escolheu como chefe de campanha dele uma mulher, Julie Rodrigues, né? Que é neta de um líder sindical mexicano no Arizona. Olha que composição. Né? E ele está olhando para esta situação, imaginando que será possível fazer alguma aproximação. O tempo está curto e, principalmente, no caso especificamente de Biden, ele não tem só um concorrente grave em Trump, ele tem um concorrente em Ron DeSantis na Flórida. Peso da imigração para a corrida de 2024, professor? Total. Essa sua pergunta é a questão central. O Financial Times, num editorial, fez uma imagem perfeita e não citou qual é o alto funcionário do governo americano que disse: se nós perdermos a reeleição, será muito mais pela fronteira sul do que pelo problema da Ucrânia. Eu acho que não precisa ser dito muito mais. Professor Leonardo Trevisan, em meio a tudo isso, o fato desse aspecto ser tão relevante também esbarra numa questão: a mudança no padrão global da imigração, correto? Não há dúvida nenhuma. Quando nós olhamos, a imigração talvez seja o tema humanitário mais sensível. Vamos pegar dois exemplos, né? Os mares italianos, o Adriático, os mares italianos, com um aumento de 300%. E isto, neste momento aqui, se está esperando exatamente, mesmo com a chegada do verão, isso vai aumentar mais ainda. Todos em direção à Itália, todos em direção à porta da entrada, só que a Itália é Giorgia Meloni, que é de direita, pesada, e está dizendo não aos imigrantes. Se nós quisermos olhar para o outro lado da Europa, a Europa mais ao norte, pensa no Canal da Mancha. E nós vamos ter, talvez, olha, com tudo que cerca o drama inglês, com o Brexit, o drama dos boats, dos barcos no Canal da Mancha é mais sensível do que a inflação na Inglaterra. Bastam esses dois números para a gente ter uma ideia, isso para não falarmos de afegãos e de sírios na Alemanha. Biden não está sozinho com esse problema, não há dúvida nenhuma.